eu estou na posição que o pastor Alex já teve durante alguns anos, né, de ser um dos pastores aqui da IPPC, da Igreja de Poços. O pastor Alex liderou uma galera que era novinha, talvez, aí, e hoje já está adulta quase. É a galera que eu lidero hoje. Queria, pastor, poder dizer que é um prazer sucedê-lo na liderança dessa turma. O senhor que é também um filho aqui da Igreja de Poços, né, e foi para o seminário, trabalhou na igreja, hoje está em Campinas, mas é um irmão que passou por aqui, que viu tudo isso aqui acontecer no sítio, né? Desde que na época que não tinha sítio ainda, até surgirem as outras coisas. Um homem de Deus, estudioso da palavra, e que certamente vai ter algo vindo da parte do Senhor para compartilhar conosco. Pastor, que honra poder entregar essa turma nas suas mãos novamente. Que Deus o abençoe. O pastor Alex vai ficar conosco hoje, cedo agora, e à noite. Amanhã teremos outros, e assim nós vamos sucessivamente. Tá bom, gente? Então, vamos nos preparar mais uma vez para podermos receber a palavra do Senhor. Pastor, fica à vontade. O senhor tem até 3h40 da tarde. Tá bom? Deus abençoe. Pode ajustar aqui do jeito que você quer. Tirar também, se quiser. Pode? Pode. Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês. Aqui nesse tempo, como o João falou, o João a gente conhece há bastante tempo, porque vinha em acampamentos com a galera dele, e foi um prazer ver a caminhada que teve e agora tem. Parabéns para vocês. Eu ia perguntar, mas falei para o Yuri, esperei você contar a notícia. 7 meses já? 7 meses. 6 meses. Deus abençoe, a família crescendo, a bênção de Deus. Deus tem sido misericordioso e fiel. E me lembro com muita gratidão de encontros que nós tivemos nesse acampamento aqui por mais de uma década. E pode ter certeza que vocês também vão se lembrar desses momentos que vocês estão tendo, já tiveram, e com muito saudosismo, principalmente na faixa etária de vocês, quando muita coisa está sendo construída na experiência com Deus e uns com os outros. Nessa ideia de falar sobre coração, eu me sinto muito capacitado para falar sobre isso. Eu não sei o que você pensa, a primeira coisa que vem na sua mente quando fala coração, né? Porque para mim já vem questões emocionais, questões sentimentais. E eu sou um cara sofredor. Eu sou um cara que tem experiência com sofrer, com passar perrengue de coração, ficar animado uma semana, desanimado na outra, rir, tirar sarro do outro, depois chorar. Não sei se vocês já entenderam qual que é o meu tipo de experiência, né? Eu sou corintiano. Então, eu tenho muita experiência para falar sobre questões do coração, né? Altos e baixos, né? Eu canto uma música aqui ou eu recito? O que será que é melhor? Acho que é melhor eu recitar. Não é do tempo de vocês, alguns aqui vão conhecer. Se eu cantar, eu já vou perder a plateia nos primeiros 2 minutos da pregação, não vai ser bom, né? Uma música bem velhinha dizia assim: doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu já não sabia mais o que fazer, pensei em trocar meu coração, cansado de sofrer. Ah, doutor, eu não me engano, colocar o outro coração corintiano. Então, digamos que a minha personalidade, pela escolha do meu time, já demonstra que eu sou um cara meio fleumático, né? Um coração assim meio chorosão, altos e baixos e assim por diante. Cada um de nós tem aí forma de expressar e de lidar com as emoções. Tem pessoas que são mais racionais, pessoas que não são tão racionais. Eu vi um sujeito com a camisa do Palmeiras aqui, eu conheço esse sujeito, né? E, por exemplo, é um coração soberbo. Deus não gosta de gente soberba, você sabia disso? Palmeirense é tudo metido ultimamente, tudo metido, só porque fica ganhando um pouquinho aí, né? Mas não tem mundial, né? Então é isso, mas não tem mundial, né? Mas tudo bem. Tem aí os São Paulinos, pessoal de Itu, que eu vi, você quer saber, tem muito São Paulino aqui? Muito São Paulino? Então, passou a época do romantismo, né? Já não tem mais nada, né? Tá que nem a gente mesmo. Também. Santista existe ainda, Santista? Nossa, achei que tivesse extinguido. Esses são os corações saudosistas. O Pelé, os meninos da vila, década de 60, né? Quem sabe assim, pessoal saudosista. Brincadeiras à parte, cada um de nós sente de um jeito
É lógico que tem tipos de pessoas. Vocês já ouviram falar de tipos de personalidade, né? Como que cada um reage. Eu gosto de contar essa história porque todo mundo ri, né? Acha divertido, apesar que já ninguém mais lembra do Titanic, né? Do filme, mas eu já lembro, né? Leonardo DiCaprio, né? Kate Winslet. Eu fui assistir o Titanic logo que ele estreou. Putz, já estou dando dica da minha idade, né? Não tá fácil não. E fui com a minha namorada na época assistir o filme do Titanic. E você lembra da cena que o Leonardo DiCaprio morre? Que eu nunca entendi porque ele morreu, não entendi porque ele não subiu na madeira junto com a menina, nunca entendi isso. Mas fazer o que? Era para o filme ficar mais pesado, né? E eu estava lá me debulhando em lágrimas quando o Leonardo DiCaprio vai descendo na aguinha assim, afundando aquela imagem, né? E ele meio azul, já congelado, ele afundando, né? O amor da vida dele ali, né? Eles tinham acabado de se conhecer, o sujeito morre congelado. E só eu chorando, imaginando que pelo menos a minha namorada estivesse chorando também. Eu olho para o lado, a desgramada estava rindo de mim, né? Então você leva a namorada para um filme romântico, você chora porque você é um corintiano com um coração maleável, um coração humilde, né? E está tirando sarro de você. Nós reagimos então de formas diferentes. Tem gente que está aqui hoje e às vezes tem por própria personalidade um coração um pouco mais difícil para acolher algumas coisas de Deus, porque é muito crítico. Tem gente que se emociona facilmente e quem sabe tem as suas manifestações religiosas profundas. Isso quer você seja de um tipo, quer você seja de um outro, depende também de como você está aqui, como são as suas práticas, porque falam muito do que o seu coração sente, porque você faz e fala daquilo que está muito impregnado no seu coração. Independente disso, você tem uma tremenda oportunidade de unir o seu coração ao meu e uns aos outros, que foi esse exercício maravilhoso que nós já fizemos para ver transformações. Basta você ter disposição de coração. Isso é muito interessante. Tem um grande autor que eu gosto muito, ele tem uma origem na igreja que eu pastoreei por 9 anos, que é a igreja congregacional, não sei quantos conhecem aqui, uma igreja reformada também. Sempre fui pastor presbiteriano, mas pastoreei por 9 anos uma igreja congregacional em Campinas. Jonathan Edwards, não sei se algum já ouviu falar. Ele tem um livro que se chama Afeições Religiosas. Ele tem um sermão muito famoso que fala pecadores na mão de um Deus irado. Um sermão muito forte, muito potente. Mas esse livro fala de uma coisa: você não precisa necessariamente ter manifestações de choro, mas você também não pode ficar só numa vida seca de conhecimento de Deus sem ter experiência profunda e emocionante com Deus. Mas também você não precisa ter só isso para mostrar que você tem um coração unido a Deus e unido na comunidade. Você precisa ter submissão a Deus, experiência real com Deus. Experiência real com Deus não precisa ser uma coisa muito espiritualizada, como se fosse alguma coisa inalcançada para a gente a partir de 12 anos. Qualquer pessoa em qualquer idade está diante de um Deus que quer ser experimentado. A palavra de Deus nos conta uma história sobre Salomão. Vocês sabem, Salomão, filho de Davi, que Deus deu para ele a oportunidade de ele pedir alguma coisa e ele ia dar. Vocês lembram o que Salomão pediu? Ele pediu o quê? Sabedoria. Mas o jeito que Deus responde que ele dá sabedoria para Salomão é uma coisa muito interessante. Ele fala assim: eu vou te dar um coração sábio. Olha que interessante. Sabedoria na Bíblia é diferente de conhecimento teórico. Eu sei, eu decorei, eu repito, eu sei o que eu tenho que fazer. Tem a ver com fazer o que sabe que tem que ser feito. A minha mãe, quando eu era um pouco mais novo, ainda hoje, né? Mãe é mãe, não muda, né? Só muda o endereço. Eu sou casado já há alguns anos, tenho filhos, vou contar um pouco para vocês durante aqui o decorrer, mas até hoje ela fala para as mesmas coisas que as mães de vocês, quem tem mãe aqui, os cuidadores de vocês falam. Tome cuidado. Uma das coisas que ela falava: menino, juízo. Aí eu respondia para ela: juízo eu tenho. Se eu ficar andando aqui, fica ruim para vocês? Não sei se alguém fica ruim? É melhor ficar paradinho? Então tá bom, desculpa. Mas ela falava assim: tem juízo, então usa. Na Bíblia, sabedoria e unidade de coração com Deus é isso. Sabe o que tem que fazer? Faça. Porque daí você vai alcançar bênção da parte de Deus. Em Deuteronômio, Deus diz assim para o povo de Israel:
guardem os estatutos que eu dei para vocês. Vocês vão ser sábios se vocês praticarem o que vocês têm que praticar. E se vocês praticarem, os outros vão olhar para vocês e vão falar assim de vocês: vocês são sábios. E sabe o que vão dizer? São sábios e inteligentes. E as pessoas vão ser influenciadas. Isso pode ser em qualquer idade. Um sujeito de 10 anos pode demonstrar sabedoria. Ele não precisa ter 50 anos para ser sábio. Simplesmente pelo fato dele fazer aquilo que Deus está falando para ele fazer. E ele recebe bênção. Vocês lembram o que o salmista diz lá no Salmo 37? Que se você entregar o seu caminho ao Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Aí você pode pensar assim: beleza, vou ser atendido em tudo que eu quero, naquele negócio mais corrupto que você quer. Não. Se você ler o texto anterior, que a gente não pode montar teologia em cima só de um versículo, você vai ver que fala: se você estiver unido, atento, obediente. Jesus falou para os seus discípulos: vocês são meus amigos, porque vocês sabem o que eu faço. A nossa falta de vontade de obedecer a Deus, de querer que o nosso coração sinta o que Deus quer que a gente precisa sentir, porque você sabia que sentimento e emoção pode ser transformado? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você for amigo de Deus, você não vai ter tanta dificuldade para entender que obedecer é um ótimo caminho. O seu problema em querer submeter a sua vontade, as suas emoções e aquilo que está no seu coração a Deus, é porque de repente você ainda não é amigo de Deus. Você está trabalhando como um servo, que na Bíblia também é escravo. É aquele que faz a vontade do outro, não porque é a melhor, porque não tem outro jeito. Então tem dois caminhos para a gente trilhar com Deus na nossa vida: ser uma pessoa que não é amiga de Deus e de vez em quando obedece por obrigação, ou ser uma pessoa que reconhece que Deus tem o melhor para a gente. Muda tudo como a gente vive a religião. E quanto mais próximo de Deus, mais amamos a Deus, mais amamos ao próximo, mais fácil executar a vontade, sentir o que Ele quer que a gente sinta. O exercício que o João propôs aqui para a gente no começo foi muito interessante, porque o testemunho que eles davam da igreja de Atos era o seguinte: da multidão dos que creram, Atos capítulo 4, era um só o coração e a alma, ou a mente. É a mesma coisa na Bíblia, a psique. Era tudo um só. Você precisa pensar como aquele que está unido a Deus e unido com o outro. Quem sabe no ano que vem você volta para o acampamento e fala: olha, estou muito mais unido a Deus, muito mais unido à igreja, muito mais compreensivo do que Deus tem para mim. Bom, tudo isso aqui que a gente passou um pouco é só para deixar uma coisa muito clara. A gente precisa trazer essa ideia de sabedoria para cá, para o coração. A coisa não acontece aqui, aqui ela começa. Sem isso aqui também não adianta. Foi o que a gente estava falando do Jonathan Edwards aqui. Às vezes você sente aqui, mas não acolheu mentalmente, é só momentâneo. Porque nós, como eu falei aqui do exemplo do Corinthians, uma semana, uhul! Tchau, Galo! Ô, Yuri, foi mal, né? Esqueci, você é atleticano, não é, Yuri? Poxa, Yuri, foi mal. Mas aí vocês se ligaram dessa semana. Já tomamos um chocolate do time do Suco, Del Valle, né? Não temos mais Libertadores. Nós somos assim muitas vezes. Uma época extremamente empolgado, extremamente animado, outra época down. Não é à toa que essa geração aqui, vamos pegar um pouquinho ali, né? A minha ainda e a de vocês tem muitos problemas que precisam ser tratados com terapia, por causa dessas inconstâncias que nós vivemos. Tem alguém apaixonado aqui? Já quer declarar? Quer falar da situação aí já? Quer que a gente tente resolver a sua situação? Sabe que igreja às vezes tem essa mania, né, de querer arrumar aí os casaizinhos e tudo mais. Vocês são muito novos, né? Eu ainda tenho uma filha mais nova. Vamos lá. Vocês sabem que eu me chamo Alex, mas quem que eu sou? Além de corintiano, sofredor. Sou pastor, também sou engenheiro. Mas isso não é o mais importante. O mais importante são as minhas relações.
Eu sou casado com a Carol, pai da Eduarda, pai do Francisco. Vão estar aí mais tarde, vocês vão poder encontrar. Inclusive vai vir até cachorro meu aqui hoje, né? Então, só aproveitando, acrescentando o que o João falou, me permitiram trazer o cachorro que está vindo lá de Hortolândia. Eu moro em Hortolândia, né? Então vai vir o cachorro, vocês vão conhecer todo mundo. Nas relações que nós somos quem nós somos, através das pessoas com as quais nós temos os maiores vínculos. Quem você gosta, de quem você gosta, diz muito quem você é. A gente precisa tratar de como a gente gosta, de quem a gente gosta, quem a gente honra, vocês com seus pais e assim por diante. Mais do que você ser da escola tal, da cidade tal, ou a profissão, quem define quem você é, o que define quem você é a sua relação com as outras pessoas. Mas acima de tudo, quem é a pessoa fundamental? Deus. Quem que você é? Tem a ver com a sua relação com Deus. Tem um profeta no Antigo Testamento que é fenomenal. Claro que a gente sempre tem coisas fenomenais em todos os livros da Bíblia, mas esse tem um aspecto muito interessante de ser um profeta que parece que ele tem ele passa pelas mesmas situações emocionais que a gente. Alguns falam que ele é o profeta chorão. Vocês já falaram aqui, Jeremias, né? E muita gente tem razão quando fala isso, mas se entender de uma forma mais profunda. Por que ele é classificado dessa forma? Porque ele viveu num tempo muito difícil. Mas ele não era um chorão porque ele murmurava e ficava reclamando à toa. É porque ele perseverava em ter o coração segundo o coração de Deus. Ele não era Davi, mas ele era alguém que buscava sentir como Deus sentia. Isso trazia sofrimento para ele. Então, se você está apaixonado por alguém, maravilha. Mas você precisa sentir primeiro por essa pessoa o que Deus sente por essa pessoa, o que Deus sente por você, para que você sinta como Deus. E aí sim conduzir todos os nossos relacionamentos. Abra sua Bíblia lá em Jeremias e a gente vai ler hoje de manhã e hoje à noite o capítulo 17, não inteiro. Nós vamos ler uma parte agora de manhã e uma parte à noite. Mas eu queria primeiro convidar você a fazer um exercício rápido de pensar um pouquinho em Jeremias, trazer ele para a nossa situação de hoje. Tá bom? Vamos fazer isso? Primeiro vamos dar uma olhadinha no capítulo 1 de Jeremias, por favor. Eu vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham, tá? Só os primeiros versículos de Jeremias, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote é a cidade, vamos dizer assim, uma província ou um estado de Benjamim. Lembre que Benjamim é um dos 12 filhos de Jacó, Israel. Então esses nomes aqui só para você poder aí se familiarizando, que se você não conhece. A palavra do Senhor veio a ele, Jeremias, em que época? No 13º ano do rei Josias. Quem sabe depois do rei Davi, o maior rei que Judá teve. Eu sou fã de Josias. Depois você vai procurar no livro dos reis, segundo livro dos reis, você vai ver que maravilha que é a história de Josias. Um cara que começou a reinar com 8 anos de idade. Então você pode aprender muito com ele. Fala assim, mas que eu, 12 anos, tenho que aprender? Estou pensando num cara que foi rei com 8 anos de idade. Vai ver o que esse rapaz fez. Um sujeito que nasceu numa época que eles tinham esquecido da Bíblia. Ninguém lia mais. Nem comemorava a Páscoa. E ele, através de pessoas que serviam a ele, serviam a Deus, descobriu e voltou à obediência a Deus. História maravilhosa para você ler. Guarde aí, Josias, se você não conhece. Então ele começa a profetizar no ano 13º do reinado de Josias, que era filho de Amon, que foi um rei não bom, mas também profetizou nos reis que vieram depois de Josias até o reinado de Judá acabar. Você se lembra que, por causa da desobediência do povo, se você não se lembra, eu vou te contar aqui, o povo foi expulso da terra que Deus tinha dado para eles. O povo ficou 70 anos fora, 70 anos no exílio da Babilônia. Então aqui está dizendo que ele profetizou no reinado de Josias, versículo 3, também nos dias de Joaquim, que era filho de Josias, rei de Judá,
até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram para onde? Para o exílio. Quem já mudou de cidade aqui a contragosto? Teve que ir para um lugar que o pai foi transferido? O que aconteceu? O pai foi transferido, teve que mudar a contragosto? Foi sem vontade ou por vontade que mudou? Animado ou desanimado? Mais ou menos, né? Nós mudamos de cidade. Apesar que eu saí de Campinas, fui para Hortolândia, né? Região metropolitana. Mas a minha filha teve que mudar de escola. Foi um sofrimento para ela, um sofrimento. Mudar de escola. Esse pessoal aqui foi para uma terra estranha, 1000 quilômetros de distância, mas para passar a vida inteira. Por causa dos pecados. Olha a situação. Jeremias passou por isso também. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Deus já determinou muito daquilo que você está ansioso. Aprenda a descansar no Senhor e no projeto que Deus tem para você. Mas vamos adiante, esse é o nosso propósito principal. O que Jeremias respondeu? Versículo 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E é verdade. Preste atenção. Se ele começou a profetizar na época do rei Josias, passou por mais 2 reis, chegou no exílio, provavelmente morreu lá no Egito, ele viveu décadas. Esse livro conta a história de décadas. Ele começou, quem sabe, adolescente para jovem. Essa história começa com gente como vocês. Um profeta escolhido por Deus e começa um ministério novo. E tem que lidar com algumas situações complicadas. Vou te mostrar mais uma. E aí agora, você pode ou não receber isso como profecia sobre a sua vida. Eu acho que ninguém vai querer. Vai lá no capítulo 16, por favor, versículo 1. Quem achar o primeiro versículo, pode ler. E se você concordar e quiser receber essa bênção, essa profetada para você, você pode gritar amém depois que você ler esse versículo. Eu acho que ninguém vai querer. Capítulo 16, versículo 1. Quem pode ler para a gente? O 1 e o 2, desculpa, 1 e o 2. Aí, tá vendo? Ó? Até engasgou quando leu não case. Não case. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Você recebe essa, irmã? Recebe essa? Recebe essa? Aí, ó, a base aí para você, né? Fica tranquilo, relaxa. Imagina o que é Deus chegar para uma pessoa e falar o seguinte: não case. Não case. Você sabe, porque na nossa concepção, não casar significa ser uma pessoa infeliz por causa da vida. Isso não é verdade. Primeiro, isso não é verdade. Casar é da vontade de Deus para a grande maioria, sim. Mas a Bíblia também deixa claro que alguns Deus fez para uma vida que não é do casamento. Isso não tem demérito nenhum. Mas isso não é o mais importante. Nós não vamos entrar nesse debate aqui, porque senão você vai, né, falar: não, vou parar de ouvir por aqui, né? Pô, meu amigo, eu quero casar, né? Eu nasci para casar. Tinha um amigo nosso, não vou falar o nome do santo, não. O Yuri deve lembrar dele. Que ele falava o seguinte, quando ele era mais novo, né? Um pouco mais velho que vocês, assim, 18 anos, ele era desesperado para casar. Eu falei: eu morro de medo de Jesus voltar antes de eu casar. Olha a ansiedade do sujeito. Ele não conseguia pensar naquilo que Jesus falava assim: quando vocês estiverem comigo, ninguém vai ser dado em casamento, não vai ter nada disso, aquela conversa com os saduceus, né? Todo mundo vai estar pleno, não vai ter essa carência pelo outro que a gente tem e que às vezes é um perigo. Mas hoje nós não vamos falar sobre casamento, não. Esquece. Não é, dia 12 está vindo aí, mas não tenho nada com isso. Tenho nada com isso. Não vou conseguir nem jantar com a minha esposa, vou estar cuidando dos meus filhos. Estou nervoso com isso, sem romantismo. Precisa de casado? Não, estou brincando, tem romantismo sim. Amanhã ou sábado a gente faz alguma coisa, porque os avós vão ficar com a Eduardo e com o Francisco. Isso não pertence a vocês. Vocês não têm nada com isso. Isso é bênção sobre a minha vida. Vocês sofram e aguentem, porque é importante que o jovem suporte o jugo da sua mocidade. Está lá na Bíblia. Aguenta aí, o problema é seu, não tem nada com isso. Esquecendo isso, que eu já estou me perdendo aqui.
Imagina o que é um profeta ouvir isso da parte do Senhor: não case. Aí você fala: mas por que Deus fez isso? Muitas vezes Deus fazia isso com os profetas. Deus fez com Isaías e o cara ficar nu numa situação. Ezequiel, você vai ficar comendo, ficar prostrado de um jeito para mostrar qual que é a situação do povo. Deus queria que o povo visse na vida do profeta o que ele experimentava por conta do povo ser povo pecador, com coração corrupto. E aí Deus tem misericórdia de Jeremias. Deus conhecia Jeremias de uma tal forma que falou: se você casar, você vai perder o seu ministério. Se você continuar lendo aqui, não é por maldade. Deus está dizendo: as mulheres daqui são corruptas. O problema não são as mulheres, eram também os homens, tá? Ok, nada de machismo aqui, gente, não interpretem mal o que eu estou dizendo. É que no caso, ele casaria com uma mulher, e a mulher estaria corrompendo o ministério dele. Bom, eu não quero dizer para você que Deus vai fazer você ficar solteiro por resto da vida, coisa assim. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus sabe mais do que você precisa, o que vai te fazer bem, do que você mesmo. Inclusive, quando você for escolher a pessoa ou definir a pessoa, você, homem, você, mulher, confie também isso ao Senhor. O coração pode bater, pode palpitar, pode ficar animadinho, mas tem que estar alinhado com o coração de Deus. Tendo dito isso, você compreende que Jeremias pode falar para a gente das ansiedades que ele passava e como que ele era suprido por Deus. Por isso que ele era um profeta, digamos assim, que sofria. Ele tinha as carências dele, mas ele estava sempre tendo que descansar e conhecer o Senhor. E agora a gente entra no capítulo principal da nossa mensagem. Eu prometo que eu não vou demorar muito, tá? Nós temos um horário até 11h30, se eu atrasar aqui é 5 minutos, nós vamos ser rápidos e a gente vai continuar à tarde. À noite. Nós vamos dividir de 2 formas. O que foi me solicitado é que a gente trabalhasse sobre a dualidade do nosso coração. O nosso coração não é neutro. O nosso coração sempre está batendo por alguma coisa. Sempre. A gente sempre está desejando alguma coisa. E a consciência disso pode nos ajudar tremendamente, entregando os desejos do nosso coração ao Senhor, das formas como o texto nos apresenta que Jeremias fez, ou de que Deus está falando que Jeremias deveria falar para o povo fazer. Vamos lembrar que no texto dos profetas muitas vezes era um diálogo. Tem hora que Deus fala, tem hora que o profeta fala. Então você precisa acompanhar essa pegada, entendeu? Você precisa acompanhar essa progressão, senão você se perde. Quem é que está falando? Tem hora que é Deus, tem hora que é o profeta reagindo. Faça isso quando você estiver lendo a Bíblia. Quando você estiver orando. Orar não é só falar com Deus. Você fala: Deus, me dá isso, é o que eu estou querendo, Senhor, meu coração está ardendo por isso. Para um pouco. Senhor, o que a tua palavra diz sobre isso que eu estou pedindo? Deixa Deus falar. E quando você está lendo a Bíblia, reaja. Leia a Bíblia: Senhor, eu li isso aqui, mas Senhor, eu não entendo, eu brigo com isso eu não aceito, tal. Faça o exercício de dialogar, de conversar, de debater de uma forma submissa, reverente, temorosa ao Senhor. Isso é importante. Então é isso que acontece. Vamos ler então o versículo 1 até a primeira parte do versículo 3. Nós vamos ler por partes para não ficar confuso para você. É uma pregação expositiva, mas vai sendo por partes para não ficar complicado. Tá bom? Eu vou ler para você aqui, ó. Ou senão, vamos contar com a ajuda de vocês? O versículo 1 e o versículo 2. Quem pode ler para mim? E eu completo com o comecinho do 3. É capítulo 17. Desculpem, vou repetir. Jeremias, capítulo 17. Veja que nós lemos o capítulo 16, os versículos 1 e 2, onde descobrimos que Jeremias, pela vontade de Deus, foi obediente e não se casou, porque ele tinha um propósito de um coração alinhado ao coração de Deus. Isso não se aplica para todo mundo, mas nos mostra que é possível viver de acordo com aquilo que Deus tem para a gente, inclusive para lidar com as nossas emoções, tá? Agora capítulo 17, versículos 1 e 2. Quem pode ler? O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. E seus filhos se lembram de seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes sobre os montes altos. Eu vou completar, muito obrigado, meu querido. E nos montes do campo. Aqui a gente tem que ler essa parte porque
não ficou muito bem dividido esse versículo aqui. Mas não vamos reclamar do nosso Joãozinho não, né? Que fez a separação aqui dos versículos. Mas aqui a gente precisava ler esse comecinho. Vamos lá. Meu querido, minha querida, Judá é a nação que sobrou. Israel já tinha sido dispersado. Você lembra que o reino se dividiu, depois de Salomão, teve uma divisão dos reinos, e um pessoal já tinha sido expulso da terra pelos assírios. Então agora se concentra nas tribos de Judá e Benjamim. Basicamente estava tudo junto ali, ok? Chamado de Reino do Sul, aonde Davi foi rei, Salomão foi rei, Saul tinha sido rei antes de Davi. O reino se dividiu, o filho de Salomão e a descendência de Salomão, consequentemente a descendência de Davi, reinou até o exílio, que a gente está aqui à beira de acontecer no texto que a gente leu. E diz aqui que o coração desse povo era muito duro. Você sabe o que é um estilete de ferro? Ou alguma Bíblia aí falou ponta de diamante, né? Ponta de diamante. Bom, como engenheiro, vocês acham que vida de engenheiro é mamata? Não é não. De vez em quando eu estou lá no AutoCAD, no Revit e tal, desenhando, mas de vez em quando eu estou lá com a peãozada. Eu sou peão também. Sou peão e peão dos bons. Meto a mão na massa, pego na maquita, pego um disco diamantado e vou cortar concreto. Porque o que corta o concreto, o que corta coisa dura é o diamante. Aqui está falando que o coração de Judá estava tão endurecido que o pecado estava escrito de uma forma como se fosse um estilete de ferro ou um ponteiro de diamante no coração daquele povo. Estava impregnado, estava grudado. Infelizmente, você e eu vamos dando brecha e convivendo com o pecado e aceitando situações pecaminosas, e o nosso coração vai ficando tão impregnado com aquilo que chega no momento que você pode estar aqui e pode ser um momento de louvor mais maravilhoso, ou um momento de uma mensagem que poderia fazer uma transformação tremenda na sua vida particular, na vida da sua família, na sua realidade. Você não consegue receber aquilo porque está tão duro que nada mais pode ser escrito. E sabe que o que está escrito no seu coração é aquilo que é dono de você. Você sabia disso? Tem alguns aí que já vão pensar, né? Ai, a fulana está escrita no meu coração. O fulano está escrito no meu coração. Pode ser que seja ele mesmo que faz com que tudo na sua vida aconteça, inclusive coisas erradas, pode ser. Por isso que Deus tem texto na Bíblia que ele diz assim para a gente, inclusive aqui em Jeremias, capítulo 31, 32, vai falar disso. Eu vou botar o meu nome no coração de vocês, porque daí ele é o objeto do seu amor. Quem já ouviu falar de Agostinho? Agostinho? Já ouviu falar? Fenomenal. Alguém já leu Confissões de Agostinho? Já leu? Oh, bom, né? Livrinho de 1700 anos só, né? Só tem 1700 anos. Mas é relevante até hoje, não é? Muito relevante? Por que é relevante? Porque tem duas coisas que acontecem nesse livro. Ele confessa os pecados dele, mas ele confessa também o temor a Deus. Então ele não fica só falando assim, as coisas erradas que eu fiz. As coisas erradas que eu fiz e o amor de Deus por mim. E o amor de Deus por ele fazia com que ele confessasse mais a Deus e quisesse ser mais santo. Agostinho tem uma frase que de repente pode ser que você se identifique. Quando ele era jovenzinho, a mãe dele já orava por ele para que ele se convertesse, mas Agostinho se perdeu na juventude, na adolescência. E aí ele tinha a seguinte frase que ele falava para Deus: eu sei o que eu tenho que fazer. Essa parte ele não falou não, daqui a pouco é que eu vou recitar. Mas na cabeça dele ele falava assim: eu sei o que eu tenho que fazer. Agora vem a frase dele. Ele fala assim para Deus: Deus, me dá castidade, mas não agora. Será que você pensa assim? Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que abandonar isso aqui, mas agora não, Deus. Está gostoso esse negócio. Meu coração arde por isso. Não arde pelo Senhor. Eu canto: Senhor, te quero, Senhor, te amo, Senhor, te espero, Senhor. Mas o que eu quero mesmo é isso, e eu vou continuar fazendo. E depois Agostinho olha para essa época da vida dele e fala: que desgraça que foi para mim isso. O coração vai ficando endurecido, vai sendo mais difícil para você abandonar isso. Você pode escolher ter um coração duro ou ser como Davi, um coração maleável. Você pode estar aqui nessa manhã e simplesmente ouvir informação e ser extremamente cansativo para você e não fazer o mínimo sentido isso para você. E você vai ter que lidar com isso lá na frente, com essa escolha do seu coração. Agostinho também tem uma outra frase mais bonita agora, porque essa daí, né, da juventude dele não foi muito boa, né? Senhor, dá minha castidade, mas não agora. Bom, primeiro, sabe o que é castidade? Desculpa, né?
pisei na bola aqui, me desculpa. No caso de Agostinho, por causa do ambiente dele, o que ele desejava, porque ele se tornou depois um bispo de Hipona, uma cidade, uma região, era ser santo, era não se misturar, porque ele teve um caso, ele teve um filho fora do sacramento da Igreja Católica. Nós não acreditamos como sacramento, mas o sacramento da Igreja Católica, fora do casamento. O filho dele também se converteu, morreu novo. Uma história, sim, triste, mas ao mesmo tempo que mostra o amor de Deus. Então ele queria ser santo, mas não queria ser santo naquela hora. Deu para entender? Ele queria ser puro, mas não naquele momento. Às vezes, né, você está lá naquele momento que você não quer ser puro. Puro, quem sabe, é para a hora que está sentado aqui ouvindo a palavra. Isso não é sabedoria, não é coração convertido, né? Não é. Mas tem uma frase de Agostinho que é mais bonita agora, que ele diz assim: o nosso coração só pode descansar no objeto que é o mais importante para ele. E tudo passa. Pessoas, riquezas, celulares, modelos, qualquer coisa passa. Até a internet passa. Porque ela começou, ela vai terminar. Até a internet passa. Só Deus não passa. Só Deus é estável. Tudo é instável. Então seu coração só vai descansar de verdade quando você descansar em Deus. Seu coração só vai bater certo, sem arritmia ou sem depressão, batendo pouco, se o principal, ou o único, melhor dizendo, objeto que realmente faz seu coração arder for Deus. Voltando para o texto, diz que o pessoal, veja aqui, falou: seus filhos se lembram dos seus altares. E aí fala que idolatrado aos deuses. Sabe como é que era que eles adoravam os deuses naquela época? Quando eram outros deuses? Com altares levantados. Mas vocês acham que era só botar um monte de pedra assim? E pronto, resolvido? Não, tinham práticas. Às vezes sacrificavam pessoas. Mas sabe o que se fazia também nesse tempo aqui? E uma das versões da Bíblia mostra isso claramente. Tudo bem que é uma versão um pouco que às vezes interpreta, mas é uma versão interessante para vocês lerem de vez em quando. A mensagem do Eugene Peterson. Se você ler lá, diferente da minha que fala da deusa Azerá, que de certo sentido eles ofereciam sacrifícios sexuais a eles, lá na mensagem fala isso claramente. O seu corpo e as aspirações do seu coração estão glorificando alguém. Ou é o Deus que diz para você: seja santo, guarde-se para a pessoa com a qual você vai unir para o resto da sua vida. Ou sucumba ao seu coração e idolatre, adore os deuses que fala para você ter relações sexuais ilícitas. Por isso que fala aqui de árvore, porque às vezes a gente não entende muito bem, né? Fala nos campos, nas árvores, tal. As coisas que você faz escondidinho, que o seu coração arde, completamente diferente daquela hora que o seu coração está cantando louvores, que está orando com verdadeiro temor do Senhor, porque o coração está endurecido, então ele é capaz de ouvir de Deus e fazer coisas horríveis que idolatram e adoram outras coisas que não o Deus verdadeiro. A coisa que você pode fazer de pior, a gente vai progredir para isso aqui, para deixar o seu coração completamente endurecido à palavra de Deus, é você ser morno, como o Apocalipse diz para a igreja, que é você querer andar com os pés nos dois barcos. Estou adorando, mas estou constantemente pecando. Falo de santidade e no meio das árvores, escondidinhos, levanto altares a outros deuses, quer seja o meu próprio corpo. A série que você assiste, que você acredita que você pode ver daquela forma, ou o youtuber que você gosta, o influenciador que você gosta, que você acha que você pode ver como ele, mostra que você é um idólatra dele, se a palavra dele destoa daquilo que é a palavra em si. Esse povo dizia que era temente a Deus, mas adorava, seguia outros deuses. Na nossa época é seguir qualquer outro que destoe daquilo que Deus tem para você. Vamos progredir? A segunda parte do versículo 3, vê se você consegue me acompanhar aí. O comecinho diz: e nos montes do campo, né? A gente já leu.
Aí diz assim: darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Versículo 4: você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos, numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Olha que interessante, vamos atualizar isso para a gente. Vocês lembram que eles saíram do Egito? Deus mandou Moisés: tira o meu povo daí da escravidão, leva eles para uma terra que manda leite e mel. É a terra onde eles vão, a terra vai ser deles, é a herança deles. O que você tem de herança que Deus vai te dar? Bom, eu dos meus pais, né, nós somos pobres, então não estou com muita expectativa de herança, mas eu tenho herança da parte de Deus. O que Deus promete para você? O que você sabe que Deus já prometeu para você? Vamos lá, o que vocês acham que Deus? Participação. O que Deus promete para você? E você já se apegou? Salvação, a maior herança de todos, é o mais importante. O que mais que vem com a salvação? Vida eterna, ok? Vamos colocar como junto com a salvação, pode ser? O que mais aqui que a gente pode pegar de palpável já nesse tempo também? Santificação. Mas santificação é bênção ou será que é uma obrigação ser separado? Ser santificado é uma bênção. A santificação combate a ansiedade, a santificação combate os seus temores, combate um monte de coisa. O que mais? O que mais que Deus tem para você? Oi? Ótimo, uma ótima herança. Tem gente que trata isso aqui da forma mais displicente, né? Isso aqui é um tremendo bem. Aqui estão todos os conselhos que você precisa. O que mais? O Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Vamos mais, filhos. O que o salmista, o autor de Provérbios, vai ensinar para a gente? Herança do Senhor, bênção, progredir. Inteligência, nós acabamos de falar em Deuteronômio, herança do Senhor. A imago Dei está impregnado em você. O crente é mais inteligente por causa da relação dele com Deus. Capacidade, gente que é capaz de administrar, de mudar, de governar, de liderar. Moisés impôs as mãos sobre Josué, porque Josué era temente, ele recebeu o espírito de sabedoria da parte de Deus. Venceu os medos. Gente, a gente tem uma lista aqui infindável. Herança de Deus que a gente não se apropria, e que se você ficar com o coração endurecido, você vai perder, você vai deixar de desfrutar benefícios que Deus tem para você. Você tem procurado em alguns lugares que você não vai encontrar, ou que são secundários. Formação acadêmica é importante, formação espiritual é mais importante, porque a formação acadêmica não resolve o problema quando vocês forem casados, por exemplo, mas a formação espiritual resolve. Quem quer ter um casamento aqui abençoado? Quem teve experiência na família de ter um casamento que não foi como Deus queria? Quem está vendo gente perdida na vida profissional, gente deprimida? A herança do Senhor não é que não vai deixar você passar por dificuldades, mas vai fazer com que você consiga vencer todos esses obstáculos. Mas aquele povo, por causa dos valores corrompidos, eles queriam as coisas que os outros tinham. Nós vivemos uma época, gente, que vocês são muito abençoados no sentido financeiro. Você fala: Alex, você não sabe o que é a minha vida. Então, pensa um pouquinho. Quantas vezes por semana você toma refrigerante ou suco? Pensa assim. Na minha casa, refrigerante ou suco era uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês. A gente tomava água. Acesso à informação. Vai na biblioteca, anda 5 quilômetros a pé. Vocês têm informação na palma da mão a hora que vocês querem. Nós vivemos uma época em que as questões de conhecimento e financeiras estão muito melhores do que já foram. E isso traz um certo conforto que corrompe. Porque muitas vezes a falta de conforto é que faz com que a gente se apegue com Deus. Então, se você tem a vida um pouquinho mais difícil, não fica reclamando com Deus não. Pensa: Deus, o que o Senhor quer me ensinar a respeito disso? Esse povo estava com a vida fácil, se corrompeu, se perdeu. O que você valoriza? Aquilo que o mundo tem para oferecer para você, ou o que Deus tem para oferecer para você? O quanto você está animado
Porque Deus habita em você. João 1 diz que o Verbo se fez carne e ele tabernaculou, morou com a gente. E João 17 vai dizer o seguinte na oração sacerdotal de Jesus por você. Você lembra como é que é a oração sacerdotal? Jesus ora por ele mesmo, ele está para ser crucificado. Ele ora por ele mesmo, depois ele ora pelos discípulos daquela época, depois ele ora por todos os crentes. E diz assim: Pai, eu peço por eles, para que eles sejam um comigo, como eu sou contigo, através do Espírito Santo. Porque aí, depois que Deus habitou conosco, agora Ele habita em nós. Mas Deus habita em você de verdade? Seu coração arde quando a gente fala aqui de Deus, quando fala de Jesus? Ou será que arde mais por aquela pessoa que eu desejo? Por quem que meu coração arde mais? Esse coração que muitas vezes é dividido. Vamos continuar? Vamos progredir? Que a gente já está com o tempo estourando. Versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal do seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Alguém já esteve em deserto aqui? Alguém já teve? Oh, que legal. Qual deserto que você teve? Qual deserto que você já esteve? Olha só, que legal. E aí, o que você achou de lá? Quente. E à noite? Não foi tão frio? Depois você me conta como é que foi, para ver se um dia eu vou querer ir. Mas você pode também financiar, fazer uma oferta missionária e financiar a minha ida, para também contar a experiência. A gente não consegue conceber, né? Só quem já esteve. O que é estar num lugar árido? A gente não é cercado por isso. Está distante geograficamente da nossa situação, climaticamente, né? Mas a Bíblia fala muito disso. José, quem que era José? José, o filho de Jacó, um sujeito que estava com o pezinho, como se fosse uma raiz, perto da fonte de água. O Salmo 1 fala disso. Quem que é feliz? O Salmo 1 fala: aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, que não fala o que não deve, que não participa daquilo que não deve. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita. Como é que ele vai ser? Na época difícil de sequidão, ele vai ser como uma árvore que está com o pezinho, com a raiz ali na água. Maldito o homem que confia no homem, quer seja nele mesmo ou nos outros. Jeremias, gente, foi um profeta que sofreu demais. Ele pregava e ninguém ouvia ele. O pessoal não queria ouvir a mensagem dele. Sabe qual que era a mensagem dele? Vocês vão ser levados para o exílio. O que o povo queria ouvir? Não, a nossa vida vai ser boa. Deus não vai fazer isso com a gente. Ah, quanta coisa que você acha que Deus não é capaz de fazer, mas Ele faz. No começo é duro, depois é para o seu bem. Eu oro igual João Dávila. João Dávila falava o seguinte: eu oro para que nós busquemos mais os sofrimentos dos quais nós queremos nos afastar. Mas por quê? Porque é no sofrimento que muitas vezes a gente tem experiência profunda com Deus e cresce. Não confie no que os outros falam. Você não precisa ser mais um na multidão seguindo. A voz do povo não é a voz de Deus. A chacota sobre você é a chacota que Jeremias passava. Se você confiar nos homens, você vai fazer a vontade dos homens. Seu coração vai ser pelos homens e não por Deus. Olha o versículo 7 e 8. Quem pode ler para a gente os versículos 7 e 8, por favor? Muito obrigado. A gente já antecipou aqui um pouquinho da nossa dificuldade de entender essa seca, né? A gente mora num país extremamente abençoado nesse critério. Estamos aqui passando frio, né? Como é que vai pensar em calor agora? E se fala calor para você, você pensa o quê? Ubatuba, né? Oh, delícia! Esse calor é aquele calor ressecado, aquela coisa terrível, que resseca a pele, que é complicado. E está falando que o homem e a mulher que confiam no Senhor passam por esses momentos de vida seca, né?
Eu lembro um pouquinho do livro do Graciliano Ramos, né? Vidas Secas. É Graciliano Ramos mesmo, né? Interessante para a gente ler e pensar nisso. Mas, meu querido, minha querida, você está entendendo aqui que seu coração, se tiver alinhado com o coração de Deus, você vai ser capaz de passar pelos momentos difíceis da sua vida? Deus vai te dar o suporte. Se você é uma pessoa que está tendo um momento difícil, pode ser nas mais variadas ansiedades do seu coração, experimenta Deus cuidando do seu coração. Não siga o conselho do outro. Em quem você confia? Você está se estribando no seu próprio entendimento, no seu braço, na sua força. Eu serei feliz somente se eu fizer desse jeito, Pai. Somente se for. Será que é assim? Será que você é tão sábio assim, tão capacitado para realmente definir o que vai ser bom para você? Ou será que você vai colher amargura lá adiante que você não está conseguindo perceber ainda? Último ponto que vai conectar com a gente para o momento da noite. Se vocês ainda estiverem aqui ainda depois dessa, né? Não, mas vamos estar assim, né? Em nome de Jesus. Versículos 9 e 10 eu queria ler com você com bastante cautela. E queria que você fosse absorvendo e digerindo parte por parte desses textos. O versículo 9 e o versículo 10, ele conecta com a parte. Ele pode ser tanto o final dessa parte, que a gente está aqui de manhã, como o começo do que a gente vai compartilhar à noite. Ouça com bastante... saboreie o que está sendo dito aqui. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Alguém está com alguma versão aqui que fala que eu sou o Senhor que esquadrinho? Alguma versão fala assim? Esquadrinho. Sabe o que é esquadrinhar? Né? Meio que desenhar, projetar, aquela coisa do tá em esquadro, né? O que é? Um ângulo reto, deixar a coisa ali perfeita, né? Eu queria falar um conceito teológico com vocês. Pode, João, falar de conceito teológico? Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem que é um tema interessante que eu gosto, mas não é muito fácil. Então eu vou pedir para vocês que acolham, mas estejam preparados para as cenas do próximo capítulo, pode ser? Talvez você ache que você tem liberdade, que você é livre para escolher, que você realmente é livre para escolher. A má notícia é que você não é. Mas vamos lá, vamos com calma. Acabamos de ler aqui que enganoso é o coração do homem. Você lembra do apóstolo Paulo falando assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço o que eu tenho que fazer. Quem me livrará desse corpo, dessa corrupção? Eu ouço uma coisa, eu saio dali, eu olho, eu ouço sobre santidade, eu saio, eu olho para aquela menina, eu olho para aquele menino, já parece que corrompeu tudo. Mas também é abençoado, o abençoado não colaborou, né, com aquela roupa, alguma coisa assim. Aí a gente já começa a jogar a culpa no outro. Só uma história rapidinha. Tem um rapaz que está trabalhando para mim, se converteu há 4 meses. Uma igreja neopentecostal. Sem nenhum problema. Tem muitas coisas interessantes na igreja neopentecostal. Mas aí que estávamos conversando, aí ele falou: eu vou ter que ir no Rio de Janeiro resolver uma documentação minha. Eu falei: que legal, você vai na praia? Eu sou doido por causa de praia. Ele falou para mim assim: não, praia é do capeta. Eu falei: estou enrolado. O demônio me abraçou e eu estou junto com ele e não estou sabendo, né? Porque se na religião cristã falasse que praia é do capeta, eu não tinha me convertido, juro para você. Não, brincadeira, que isso, né? Mas na cabeça dele, o problema está porque ele vai ver pessoas ali com roupas que vão complicar. A igreja falou isso para ele, ou ele entendeu errado, eu não sei de quem é a culpa. A teologia dele está corrompida, está errada. É claro que nós devemos cuidar dos nossos vestuários, aquilo que a gente está querendo que os outros... Por que você botou essa roupa? Né? Qual que era o desejo do seu coração? Chamar a atenção? Coitado de você.
Como é que vai ser lá na frente? Só para a gente brincar um pouquinho aqui, quando tudo tiver caído. Vai chamar atenção com o quê? Não vai ter mais isso para chamar atenção. Colheu a amargura lá para frente. Ou você, menino, pensando muito na questão estética também. Veja que tem muito pano para manga para vocês pensarem, se vocês procurarem Deus falando para vocês o que é importante, o que realmente faz diferença, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Mas esse não é o nosso tema. Vamos voltar aqui. Jesus falou que o que corrompe o homem não é o que entra. Vocês estão lembrados? O que é? Não é comer como é impuro. O que é? O que é? É o que sai. É o que está dentro. O seu coração é uma desgraça, meu querido. Não fala assim de meu coração bonitinho, que eu desenho, tem na cartinha, tem naquilo. Ele é corrupto. O seu coração não é isento. O seu coração não é livre. Você sabia? Vocês já tomaram café da manhã aqui? Hoje? Ou não? Vão tomar ainda. Eu vou adiantar o cardápio. Ovos Benedict. Você nem sabe o que é ovos Benedict, né? Eu sou um cara chique. Você acha que eu não sou um cara chique? Quem já comeu ovos Benedict? Aí, né? Fiz para minha esposa no Dia das Mães. Estava minha sogra, ela também não teve jeito, tive que fazer para ela também. Não queria não, mas fiz, né? Deus manda amar, fazer o quê? Fiz ovos Benedict para todo mundo. Mas aqui vai ter, ovos Benedict, melão com presunto. Os caras estão querendo me matar. Mas vamos supor que tivesse tudo isso aqui no café da manhã. Sucrilhos de vários tipos, granolinha, quem gosta de granolinha? Nutella, pãozinhos de variados tipos, australiano, 12 grãos, né? Um croissant, certo? Me acompanhe, não se perca. Para de pensar em comida, desgranhento, coração, estômago enganoso. Para, né? Suponha que o seu coração fosse isento, o seu estômago fosse isento, que você tivesse livre-arbítrio. Você ia chegar no café da manhã, sabe o que você ia comer? Nada. Porque você não tem nenhuma tendência. Se você não tem tendência, você não escolhe nada. Sabe qual é a melhor definição filosófica, teológica para livre-arbítrio? Liberdade completa de escolha? É você não ter tendência para escolher nada. Você escolhe alguma coisa sem ser tendencioso? O que você acha? O que a Bíblia vai nos dizer é que se o seu coração está pegado com a carne, você frutifica para a carne. Se você está tendencioso para Deus, você faz o que Deus quer que você faça. Moral da história: o seu coração sempre está servindo a alguém. Nem é você mesmo. Você acha que é você mesmo, mas você nem sabe direito como conduzir seu coração. Eu não sei. O mundo pode ser o senhor do seu coração. O sexo pode ser o senhor do seu coração. O dinheiro pode ser o grande tesouro e o senhor do seu coração. Ou pode ser Deus. Conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Nenhum de nós, segundo a Bíblia nós lemos aqui, tem capacidade de esquadrinhar, sondar e conduzir o seu próprio coração. Então você escolhe. Você decide. Deus, se eu não consigo conduzir meu coração, conduza o Senhor. Ou se não, Deus, não, eu vou ser enganado o resto da vida achando que eu é que estou no controle desse negócio. Mas na verdade são todos os vícios que esse mundo diz que valem a pena serem vividos. Vocês entenderam isso? Que fique claro o seguinte: você tem liberdade de agir. Eu resolvo andar para cá e ando. Meu coração diz para eu vir aqui pregar para vocês, eu saio de Hortolândia e venho pregar. O coração de vocês também, acredito que desejou estar aqui, vocês vieram. Então vocês têm liberdade para agir, escolher vir, não vir, ficar, não ficar. Mas escolher em última instância a Deus ou ao mundo, isso tem que ser submetido ao Senhor. Você não tem isenção para isso, porque nós pecamos, nós erramos, nós trupicamos, como dizemos aqui na nossa terra. Meu querido, minha querida, o que nós ouvimos aqui nessa manhã é que o nosso coração ele está quase sempre dividido. A gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue, porque a gente deseja outras coisas. O convite para a gente progredir à noite é para que o nosso coração seja íntegro, seja inteiro, seja só do Senhor. E de vez em quando nós vamos errar,
mas o erro vai nos levar de volta para Deus e não nos afastar. Então não pense que nós estamos dizendo aqui que você tem que ser perfeito nos seus pensamentos, naquilo que você sente. Não dá. Eu sinto coisas que eu não gostaria de sentir. E você? Tem coisas que você sente que você fica chateado por sentir aquilo? Ira, inveja, todos aqueles pecados. Não deixe que isso endureça seu coração. Confesse. E sinta que Deus ainda te acolhe com isso. E isso vai ficando para trás. O coração vai sendo purificado. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, louvado seja o Teu nome por esse povo que está aqui, esses adolescentes e todos aqueles que estão nos acompanhando. Olha para cada um de nós e olha para a miséria do nosso coração. Olha para nós de uma forma tão profunda que nós mesmos sejamos surpreendidos por percebermos coisas acerca dos nossos sentimentos, das nossas emoções que nós não conseguimos entender e nem ter controle. Que Teu Espírito Santo faça como a Tua palavra diz em cada um de nós. Grite com gemidos inexprimíveis que nós somos Teus filhos. E que esses gritos sejam maiores do que todas aquelas vozes que estão dentro dos nossos corações dizendo-nos para fazer isto ou aquilo que não Te agrada. O Senhor sabe como cada um aqui tem vivido e quais têm sido as paixões de cada um que está aqui nessa manhã. Corrige essas paixões em nome de Jesus. Que o Senhor conserte aquilo que precisa ser consertado e quebre, ó Deus, aquilo que precisa ser quebrantado, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor Deus. Amém.